Fala pessoal, tudo bem? Olha eu aqui de novo. Eu sou Luiz Melo e você está no canal Dinosfera, o seu canal para dinossauros, ciência e cultura. Hoje eu estou aqui nesse cenário um pouco diferente, ao ar livre, para falar para vocês sobre um assunto muito especial, né? Hoje o vídeo vai ser, na verdade, um audiolivro ou um audiobook, como você preferir, né? Muito bem, que história é essa, Luiz? Bom, em 2007, muito antes dessa febre aí dos audiolivros e dos podcasts, nós da Dinosfera já fizemos um livro falado, um audiolivro, sobre a paleontologia dentro de um projeto, que visava trabalhar a paleontologia com as pessoas cegas, Então foi desenvolvido esse audiolivro, ele foi confeccionado, tudo direitinho e distribuído dentro desse projeto que teve o apoio inclusive do CNPq, Então uma iniciativa muito séria e da qual nós da Dinosfera nos orgulhamos bastante, E portanto nós resolvemos disponibilizar esse audiolivro para que mais pessoas tivessem contato com ele, não é verdade? Mas peraí, você está se perguntando aí que história é essa de audiolivro? O que é um audiolivro, Luiz? Bom, audiolivro, audiobook ou livro falado é toda obra que ela é narrada, ela é contada, apenas em áudio. Então se faz uma gravação, essa gravação pode ser em CD ou qualquer outra mídia, mas é referente a uma obra literária ou obra científica que exista, não é verdade? Então, existe hoje em dia muita diversidade, variedade de audiolivros, mas na época em que esse foi feito, não havia tanto assim, E eles foram impressos em CD, então uma das cópias é essa daqui, ó, tá? Então essas cópias foram distribuídas em diversas entidades de ensino, de educação básica, de ensino superior, mas foi uma iniciativa, como eu falei, destinada às pessoas cegas. Então também as organizações que cuidam, que assistem essas pessoas, receberam também cópias desse audiolivro, tá bom? Muito bem, só que hoje em dia, depois da gente ver todo esse crescimento aí dos audiolivros, dos podcasts também, a gente ficou se perguntando, poxa, aquele nosso livro é tão legal, ele poderia alcançar mais pessoas, Então aí nós pensamos nessa iniciativa e resolvemos lançar aí esse audiolivro que vai sair então em 3 partes, serão 3 vídeos sobre ele. Tá bom? E nós pensamos então que poderia ser útil, as informações que tem ali dentro poderiam ser úteis para, por exemplo, estudantes da educação básica, principalmente do ensino fundamental 2 e do ensino médio, também estudantes de graduação, eles vão se beneficiar bastante, especialmente aqueles da biologia ou de ciências ligadas à natureza, vão gostar bastante da temática e das informações. Também tem, a gente vê ali uma utilidade para professores da educação básica, que especialmente aqueles que não tiveram uma formação em biologia e, portanto, não tiveram muito contato com esses assuntos, que são tratados no livro, tá? Bom, e em última análise, é um conteúdo útil aí para toda a população, para todas as pessoas que têm algum interesse em natureza ou então nos seres vivos de uma maneira geral. Tá? Então, isso é que motivou a gente a fazer essa iniciativa de colocar o nosso querido audiolivro no YouTube para que mais pessoas tenham acesso a ele, Bom, Luiz, mas e qual é a temática e sobre o que trata esse audiolivro? Bom, o título dele é Entendendo a História da Vida na Terra. E ele trabalha desde a origem da vida até toda a evolução da vida, ao longo aí dos milhões e milhões de anos de existência do nosso planeta, tá certo? E ele foi feito
com todo o capricho, foi feito num estúdio. Vocês vão ver, tem um narrador profissional, um locutor profissional, tem efeitos sonoros. Então é um trabalho muito bem realizado, tá? E que nos dá bastante orgulho e que a gente acha que deve ser então passado adiante, tá bom? É importante dizer que esse audiolivro ele não se encontra à venda em nenhum lugar, ele não está impresso, os CDs não estão à venda, todos eles foram distribuídos, né? Era um acordo ali dentro do projeto, do financiamento do projeto, que essa obra fosse destinada às pessoas que mais fossem utilizá-lo, né? Então nós só ficamos com 1 ou 2 cópias só para termos essa recordação e esse arquivo de segurança aí, né? Sobre essa nossa iniciativa, tá bom? Então é isso. Como ele é um conteúdo bastante grande, tem aí por volta de 50 minutos de duração, então nós optamos por dividir em 3 partes para não ficar um vídeo muito cansativo, até porque ele não tem imagens relacionadas ali ao que está sendo narrado, né? Então são imagens aleatórias que vão aparecendo, então a gente achou que ficaria muito pesado 50 minutos de informação. E essas informações também, elas são muito densas, né? Para serem ouvidas todas assim de uma vez. Então nós optamos por colocar essas versões aí menores, então de cerca de 15 a 20 minutos cada uma, né? E aí a gente acha que tem um aproveitamento melhor, não é verdade? Então vão sair, o primeiro vídeo é esse que você está assistindo, parte 1, aí nas 2 próximas semanas sairão parte 2 e parte 3, completando então o audiolivro, tá legal? Bom, de momento é isso. Espero que você encontre um lugar aconchegante, agradável para assistir esse vídeo, né? E relaxe e aproveite aí as informações, tá? Eu vou aqui fazer o mesmo, vou pegar o meu fone e vou então começar a assistir este audiolivro da Dinosfera. Então, vamos lá, dar o play. Entendendo a história da vida na Terra. Autores: Doutora Fernanda Torello de Mello, Dr. Luiz Henrique Cruz de Mello. São Paulo, junho de 2007. Apoio financeiro CNPq. Processo 47.7863/2004-3. Edital Universal 019/2004. Sumário. Faixa 2. A Paleontologia. Faixa 3. A Coluna do Tempo Geológico. Faixa 4. Origem da Vida. Faixa 5. Evolução da vida primitiva. Faixa 6. Evolução dos animais multicelulares. Faixa 7. Extinção. Faixa 8. Os vertebrados. Faixa 9. Jurassic Park. Faixa 10. Aves e mamíferos. Faixa 11. Evolução das plantas. Faixa 12. A evolução do homem. Faixa 13. Resumo dos maiores eventos na história da vida sobre a Terra. Faixa 14. Agradecimentos e bibliografia. A paleontologia. A paleontologia é uma ciência que reúne conhecimentos ligados à biologia, ciência da vida, e à geologia, ciência da Terra. Entre seus objetivos, podemos citar o estudo da anatomia de organismos fósseis e sua classificação, contribuindo para a compreensão da evolução da vida em nosso planeta. Além disso, a paleontologia estuda os processos e condições dos ambientes necessários para um organismo se transformar em fóssil. Em um primeiro contato com esse assunto, podem surgir algumas dúvidas sobre conceitos e termos empregados. Sendo assim, vamos inicialmente a algumas definições. O que é paleontologia? Paleontologia é o estudo da vida antiga, pretérita, ancestral. Este termo deriva das palavras gregas palaios, antigo, ontos, seres e formas existentes, e logos, estudo. A paleontologia lida com todos os registros da vida que se formaram há mais de 10.000 anos antes do presente, ou seja, os fósseis, singular,
fóssil. Geralmente, estes vestígios estão presentes nas rochas sedimentares, uma vez que as rochas magmáticas e metamórficas não permitem sua preservação. Então, o que são fósseis? Fósseis são restos, exemplo, ossos, conchas, folhas, flores, etc. Ou vestígios, exemplo, pegada, tocas, marcas e etc. De vários tipos de organismos, como os micróbios, animais ou vegetais. A partir do estudo dos fósseis, podemos entender a história da vida na Terra, as principais transformações sofridas pelo planeta e pelos organismos ao longo do tempo, e assim compreender melhor o mundo em que vivemos hoje em dia. Entretanto, para entendermos claramente toda essa história, é preciso compreender a quantidade de tempo envolvida desde a origem do nosso planeta, desde o surgimento das primeiras formas de vida e, principalmente, como esse tempo é organizado pela ciência, ou seja, a coluna do tempo geológico. A coluna do tempo geológico é uma ferramenta criada e utilizada por geólogos e paleontólogos em que traz informações sobre a divisão do tempo envolvido na história de nosso planeta, desde o seu surgimento até os dias atuais. Para que possamos compreender e utilizar esta ferramenta, devemos entender seus componentes e como ela foi construída. Por isso, preste bastante atenção na explicação a seguir. É interessante também fazer anotações conforme as eras e períodos são citados, para que sirva de consulta a você no restante do texto. Faça suas anotações assim que um novo intervalo de tempo for citado e pare a gravação para escrever em sua folha o nome e idade deste intervalo. Você também deve ter em mente que trataremos das eras e períodos sempre a partir dos mais antigos, seguindo para os mais novos. Assim, os primeiros intervalos a serem citados são aqueles que correspondem ao início da história do planeta. Para que suas anotações sejam precisas, escreva um período em cada linha, começando de baixo para cima do papel, e ao final desta explicação, você terá uma coluna do tempo geológico, ou seja, todos os períodos empilhados, formando realmente uma coluna. Como já foi dito, essa coluna representa todo o espaço de tempo envolvido no desenrolar da história da Terra, tendo início no seu surgimento, entre 5 e 4 bilhões e meio de anos atrás. Você já pensou sobre essas unidades de tempo utilizadas? Bilhões, milhões de anos? Para nós humanos, que vivemos, quando muito, 100 anos, compreendermos unidades tão altas pode ser muitas vezes difícil. Então fique atento. Cada 1 bilhão de anos engloba 1.000 milhões de anos. Cada 1 milhão de anos corresponde a 1.000 milênios e cada milênio a 1.000 anos. Quando se examina a coluna a partir do surgimento da Terra em direção aos dias atuais, nota-se 4 grandes divisões que correspondem às eras pré-cambriana, paleozoica, mesozoica e cenozoica. Por sua vez, cada era é dividida em intervalos de tempo menores, que são os períodos. Cada um dos intervalos da coluna é determinado com base em acontecimentos geológicos e paleontológicos significativos para a história da Terra. Por exemplo, uma enorme diversificação dos organismos marca o início de uma era na história do planeta, ao passo que o final de outra era é marcado pela grande extinção que derrotou outros organismos. Além disso, as idades que marcam o início e final de cada período e era são muito bem estabelecidas através do estudo de características químicas e físicas das rochas e também dos fósseis. Iniciando a compreensão da coluna do tempo, devemos lembrar que o planeta Terra tem a idade entre 5 e 4,5 bilhões de anos, sendo este o início da era pré-cambriana, que durou até 540 milhões de anos. Faça sua primeira anotação. Todo esse intervalo de tempo, que corresponde a cerca de 3,9 bilhões de anos, quase 87% da história do planeta, é dividido em 2 períodos. O período Arquiano vai de 4,5 até 2,5 bilhões de anos e o período Proterozoico de 2,5 bilhões de anos até 545 milhões de anos. É justamente em 545 milhões de anos que tem início uma nova era, a Paleozoica.
Seu primeiro período é o Cambriano, entre 545 e 500 milhões de anos. Anote agora o Cambriano logo acima do Pré-Cambriano. Em seguida, se inicia um período chamado Ordoviciano, em 500 milhões de anos, que se estende até 435 milhões de anos. Faça sua anotação. Entre 435 e 410 milhões de anos, o período leva o nome de Siluriano. Marque agora o período Siluriano. Uma dica: Siluriano se escreve com S-I-L-U-R-I-A-N-O. Siluriano. Na sequência, ocorre o período Devoniano, que começa em 410 milhões de anos e termina em 355 milhões de anos. Anote o Devoniano. O Carbonífero começa após o Devoniano e corresponde ao intervalo de 355 milhões de anos até 295 milhões de anos. Faça a sua anotação também do Carbonífero. O último período da Era Paleozoica é o Permiano, que tem início em 295 milhões de anos e término em 250 milhões de anos. Anote o período Permiano e o término da Era Paleozoica. Assim, a Era Paleozoica, que começou com o Cambriano em 540 milhões de anos e termina em 250 milhões de anos com o período Permiano. A era seguinte tem o nome de Mesozoica e inclui 3 períodos. O primeiro recebe o nome de Triássico, entre 250 e 203 milhões de anos. Faça sua anotação do início do Mesozoico e do primeiro período, o Triássico. Uma dica: Triássico se escreve com T-R-I-A-S-S-I-C-O. Triássico. Na sequência, dentro do Mesozoico, aparece o Jurássico, que tem duração de 203 a 135 milhões de anos. Anote agora o período Jurássico. O último período do Mesozoico é o Cretáceo, que se inicia em 135 milhões de anos e termina em 65 milhões de anos. Faça sua anotação do período Cretáceo e também o fim da Era Mesozoica. A última era da coluna do tempo geológico leva o nome de Cenozoico e inclui os períodos Terciário e Quaternário. O Terciário tem início em 65 milhões de anos e término em 1,75 milhões de anos. Anote o início da Era Cenozoica e a duração do Terciário. Por fim, o período Quaternário se inicia há 1,75 milhões de anos atrás, continua até os dias de hoje e é o último período da Era Cenozoica. Faça sua anotação do período Quaternário e fim do Cenozoico. Agora, você já tem a coluna do tempo geológico completa em suas anotações e pode iniciar o entendimento da história da vida na Terra. Origem da vida. Quando pensamos sobre a origem da vida na Terra, logo surgem algumas questões que também intrigam a ciência. Como foi? Surgiu uma vez ou muitas vezes ao longo do tempo? Onde foi? Surgiu em vários lugares ou apenas em um? Quando foi? Qual a idade do vestígio mais antigo da vida? Qual o aspecto do organismo mais primitivo? Como teria sido a primeira forma de vida na Terra? Se lembrarmos das informações anteriores, perceberemos que a vida e o planeta não surgiram no mesmo momento. A vida é aproximadamente 1 bilhão de anos mais nova do que o planeta. Nesse intervalo, a Terra sofria muitas transformações e adquiria as condições necessárias para sustentar a vida. Ao longo dos anos, surgiram algumas teorias para explicar a origem da vida na Terra, tais como mitos da criação. A vida teria se originado por intervenção divina, o que não pode ser testado por métodos científicos. Geração espontânea. Os seres vivos poderiam se originar espontaneamente a partir de matéria inorgânica. Essa teoria foi desmentida por Pasteur em 1861. Teoria bioquímica.
a vida teria se originado naturalmente através de transformação química a partir de elementos e compostos inorgânicos, formando moléculas orgânicas simples que combinavam-se para formar compostos orgânicos mais complexos. Modelo inorgânico. Parecida com o anterior, propõe que o material genético, ou seja, o DNA, evoluiu primeiro a partir de minerais de argila, inorgânicos, e que os compostos orgânicos foram envolvidos apenas mais tarde. Panspermia. Segundo essa teoria, existiria vida em outros planetas e esses organismos teriam sido semeados pelo espaço através de meteoros. Assim, os primeiros organismos na Terra teriam vindo de outros planetas e aqui se desenvolveram e evoluíram. Até agora, não foi comprovada a existência de vida em outros planetas. De todas elas, a teoria bioquímica é a mais aceita. Vamos conhecer um pouco mais sobre ela. Primeiro passo: formação de aminoácidos e outros compostos orgânicos a partir de compostos inorgânicos simples. Foi confirmado pelo famoso experimento realizado em 1953 por Stanley Miller, através do qual foram obtidos aminoácidos e outros compostos orgânicos complexos, passando-se faíscas elétricas por uma mistura de gases contendo hidrogênio, amônia e metano. De acordo com as pesquisas, esses três gases seriam os principais componentes da atmosfera no início da história do planeta. Segundo passo: surgem os genes, que tinham a capacidade de se copiarem sozinhos, chamado autorreplicantes. Muito provavelmente foram formas parecidas com células, chamadas protocélulas, que evoluíram isoladas do mundo externo através de membranas. Terceiro passo: a forma de vida mais simples, com DNA, chamada célula mínima universal, evolui a partir da forma de vida com RNA. As primeiras formas de vida. Como teriam sido as primeiras formas de vida? Essa é uma pergunta interessante e que durante muito tempo ficou sem resposta. Contudo, foram encontrados fósseis de criaturas minúsculas, formados por apenas uma célula, e que ajudariam a solucionar esse enigma. Os primeiros organismos teriam sido unicelulares, formados por apenas uma célula; procariontes, células simples, sem organização interna de seus componentes, sem núcleo e organelas; anaeróbicos, capazes de viver em locais sem oxigênio; heterótrofos, não eram capazes de produzir seu próprio alimento, adquirindo energia a partir de substâncias retiradas do ambiente; com RNA, autorreplicantes usando RNA mais simples. Onde surgiu a vida? Vários ambientes foram propostos como cenário para o surgimento da vida primitiva, tais como as camadas mais altas da atmosfera, o espaço interestelar, o solo, ilhas de gelo, mas as pesquisas sugerem que ambientes aquáticos, como mares e lagos, teriam sido o berço da vida no planeta. Evolução da vida primitiva. A vida em nosso planeta existe há cerca de 3,5 bilhões de anos e durante esse longo período sofreu muitas mudanças, desde os primeiros micro-organismos. Muitos grupos de animais e plantas tiveram sucesso e têm representantes espalhados pelo mundo de hoje. Outros já não tiveram a mesma sorte e sua história foi interrompida por mudanças no planeta que causaram grandes extinções. Mas durante todo o tempo, a evolução esteve presente e gerou os seres que povoaram e modificaram nosso planeta até chegarmos ao que somos hoje em dia. A seguir, acompanharemos os principais acontecimentos que marcaram as transformações da vida ao longo do tempo geológico. Arqueano, a idade dos procariontes. Informações importantes sobre a vida no Arqueano. 1. Entre 3,5 e 2,3 bilhões de anos, os organismos procariontes eram as únicas formas de vida na Terra e existem até hoje. 2. Foi a época em que ocorreu a evolução dos principais grupos de procariontes, Archaea e Eubactéria. 3. Surgiram importantes processos de metabolismo, ou seja, funcionamento dos organismos, como fermentação e fotossíntese. A respiração e o quimio-autotrofismo evoluíram na passagem do Arqueano para o Proterozoico. 4. Época de abundância e diversidade dos estromatólitos. Mas o que são estromatólitos?
Os estromatólitos formam um grupo especial de estruturas produzidas por micro-organismos e que surgiram e foram abundantes no Arqueano, existindo até hoje em dia, embora em quantidade muito menor. O tamanho dessas estruturas é muito variável, tendo poucos centímetros até poucos metros. Na verdade, os estromatólitos não são organismos, mas sim uma construção feita por um tipo de organismo, que são as cianobactérias. Fazendo uma comparação, é como se tivéssemos um prédio com milhares de andares empilhados. O estromatólito seria o prédio e as cianobactérias os moradores dos apartamentos. Uma colônia de cianobactérias se forma nas águas rasas do mar e suas atividades metabólicas acabam gerando o carbonato de cálcio, que vai sendo empilhado e formando o estromatólito. Sendo assim, o estromatólito não é um organismo, mas sim a evidência da existência de cianobactérias. Mas será que os estromatólitos têm alguma importância? Na verdade, sim. Os estromatólitos são considerados como fábricas de oxigênio, uma vez que as cianobactérias realizavam fotossíntese e passaram a fornecer oxigênio para a atmosfera, isso por volta de 3,5 bilhões de anos atrás. Naquela época, conforme comentado anteriormente, a atmosfera do planeta era formada principalmente por hidrogênio, metano e amônia, e não existia oxigênio na forma de O2. Contudo, no início, o oxigênio foi todo consumido em reações com outros compostos e elementos químicos, como o ferro, dispersos na natureza. Somente por volta de 2,3 bilhões de anos é que o oxigênio começou a se acumular na atmosfera. Uma das primeiras vantagens do acúmulo de oxigênio na atmosfera foi a formação da camada de ozônio, que restringiu a passagem de raios ultravioleta do Sol e, em consequência, regulou a temperatura do planeta e permitiu a evolução de formas de vida mais complexas. Evolução dos organismos eucariontes. Até agora, vimos que no Arqueano houve um predomínio de seres procariontes. Contudo, a evolução desses organismos resultou em um tipo mais complexo de célula chamada eucarionte, que passou a fazer parte de organismos unicelulares ou multicelulares. Seres eucariontes, unicelulares e multicelulares microscópicos foram as formas de vidas predominantes no período proterozoico, ou seja, o restante da era pré-cambriana, e existem até hoje. Com o passar do tempo, seres eucariontes grandes, visíveis a olho nu, surgiram e foram se tornando cada vez mais comuns e hoje estão em toda a parte, como, por exemplo, o próprio homem. Mas quais as principais diferenças entre esses tipos de células? Como visto anteriormente, os procariontes eram células muito simples, pequenas, com parede celular rígida, sem divisão interna, sem núcleo definido, com material genético presente, porém livre no citoplasma e em pouca quantidade. As células eucariontes trouxeram como principal novidade uma complexidade maior, com parede celular flexível, organelas no citoplasma, núcleo separado do citoplasma por membrana e a reprodução sexuada. Como teriam surgido os organismos eucariontes? De fato, organismos eucariontes como nós são dominantes hoje em dia. Mas como teriam surgido as células eucariontes? Seria a partir das procariontes? Esse é mais um dos mistérios da ciência para o qual não existe confirmação. Mas existem sugestões de como teria acontecido. Na década de 1960, pesquisadores propuseram a chamada teoria da endossimbiose sequencial, com as seguintes etapas. 1. Inicialmente, uma célula procarionte desenvolveu um núcleo, aumentou de tamanho, mas continuou sem organelas celulares. 2. Posteriormente, ocorreram eventos de simbiose. Inicialmente, essa nova célula formada se alimentava de células procariontes menores que estavam no ambiente. Essas células menores realizavam diferentes processos para sobreviver, tais como fotossíntese e fermentação. Uma vez no interior das células maiores, ao invés de serem destruídas, as células menores passavam a viver dentro dela, inclusive reproduzindo-se ao mesmo tempo que elas. Com a evolução, passaram a ser as organelas celulares como a mitocôndria, os plastídeos e etc. 3. Ao longo do tempo, surgiram alguns grupos de células eucariontes que tinham características de células animais e outros que tinham características de células vegetais.
Bom, pessoal, é isso aí. Assisti o vídeo de hoje, espero que você também tenha assistido e tenha gostado, né? E aí eu vou aproveitando. Se você conhece pessoas que podem se interessar por esse conteúdo, né? Dentro daquelas características que eu falei, de estudantes, de professores e pessoas no geral interessadas na temática, manda, né? Manda o link do vídeo para eles, divulga, porque quanto mais pessoas conhecerem isso, melhor para todo mundo, não é verdade? E aí, antes de me despedir, eu vou pedindo para você que faça aquelas coisas que você bem sabe o que são, né? Então, se você não for inscrito, se inscreve no canal, deixa lá o seu gostinha, o seu joinha, né? Também você faz bastante comentário, coloca coisa que você gostou, que você não gostou, pra gente tentar melhorar em outro vídeo, fazer um vídeo de react, de resposta, alguma coisa assim, né? Seria muito interessante, inclusive, um vídeo de respostas às perguntas que surgissem a partir de vocês, né, que estão assistindo o vídeo. E por fim, então, compartilha, né? Compartilha à vontade, compartilha com vontade. E faz então esse conteúdo chegar para a maior quantidade de pessoas possível, tá legal? E é isso, eu vou ficando por aqui e vejo você no próximo vídeo. Valeu!